férias faz todo mundo, ou uma boa parte, dormir tarde. Muitas vezes você lanchou e jantou cedo. Tem gente que almoça bem cedo, tem gente que almoça 10 e pouco da manhã, 11 horas da manhã. Eu conheço uma pessoa que trabalha aqui que 10h30 já está almoçando. Não é verdade, Marcelo? Dedurei. Mas o que acontece? Quando dá meio-dia, 1 hora da tarde, tá com fome de novo. E aí vai levando. Daqui a pouco vai pro lanche da tarde. E aí, 6 horas, 5 e pouco da tarde quer jantar. E janta. Só que aí vai dormir tarde. E muitas vezes o estômago tá ali pedindo, eu quero comer. Hoje, eu conversando com a Lorena, vamos falar sobre aquelas pessoas, na verdade, que jantam cedo e que muitas vezes sentem fome antes de dormir. O que você tem que comer antes de você dormir? Qual a alimentação que você tem que ter? Vai ter que se analisar como é que é a refeição durante o dia todo, enfim. A Letícia Vale, a nossa convidada de hoje, nutricionista, vai trazer algumas dicas imperdíveis para ter uma alimentação equilibrada. Se você está acompanhando o nosso programa agora, jantou cedo, mas vou dormir mais tarde, o que eu posso comer antes e que de uma certa forma não vai me trazer danos para o sono e nem de um jeito ou de outro vai me trazer essa fome exagerada e muito menos sentindo aquele cheio. Isso acontece, doutora? Seja bem-vinda, minha querida. Acontece e muito, né? Nós sabemos que é um tema bastante relevante. É importante nós frisarmos que o processo da alimentação não é algo que veio para punir, mas é algo que justamente veio para estabelecer com que o nosso organismo ele entre nessa funcionalidade de adaptação. Muito bom. Por isso que a gente quis falar sobre esse assunto, porque todo mundo fala sobre alimentação durante o dia. E muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, não é interessante que você coma de noite, dependendo do tipo de alimentação que você vai comer, senão você não vai ter um sono agradável, vai se sentir cheio durante a madrugada. Mas a gente precisa explicar o que acontece com quem tem uma alimentação diferenciada durante o dia todo, para aquelas pessoas que comem um pouco mais cedo. A gente sabe que pessoas da terceira idade acabam jantando mais cedo, mas muitas vezes não dorme tão cedo assim, que hoje a gente tem umas pessoas da terceira idade que vão até mais tarde. E outras pessoas, independente de faixa etária, que come cedo, mas dorme muito tarde. E aí eu queria que você falasse, desse algumas dicas e pudesse falar como é que as pessoas podem equilibrar essa alimentação e não exagerar também, saber o que vai comer. Bom, para você que nos acompanha aí, né, do outro lado, a alimentação ela é algo muito importante. E nós temos que saber que o metabolismo ele funciona de cada pessoa de uma forma diferente. Então, existem adaptações que precisam ser feitas constantemente para que justamente nós possamos, nós como profissionais, adaptar essa alimentação. Nós possamos caçar estratégias ali, dependendo de cada pessoa, há-se essa verificação. Porque o que pode funcionar para você, Vanusa, não pode funcionar para aquela outra pessoa. Verdade. Então, nós como profissionais, nós temos que ajustar tudo isso. Por exemplo, eu como profissional, eu sempre coloco que alimentações fortes, elas funcionam, principalmente para pessoas que estão buscando um emagrecimento com qualidade e com saúde. Interessante. Então, a gente sempre está colocando essa alimentação forte, que quando eu falo alimentação forte, é, por exemplo, uma sopa, né? Uma sopa que é muito interessante, né? Nós podemos colocar aqui também iogurtes, né? Que é a base de proteínas também, que pode funcionar nesse requisito. E a gente sempre fazer essa questão do horário, porque o horário, ele é importante. Vai influenciar Influencia também. Demais, porque se você, por exemplo, janta muito cedo e ao mesmo tempo você vai lá, acorda pela madrugada com aquele problema assim, já estou sentindo fome, será que eu posso beliscar bem aqui? Você pode até beliscar, mas o que você vai beliscar? Porque dependendo do que você beliscar, vai prejudicar aí no seu processo. Muito bom. Então vamos lá. Por exemplo, nós vamos falar para um público geral que se cuida, né? Mas vamos também falar para alertar até para que esse público busque uma nutricionista para saber de fato se ele se enquadra a esse tipo de público. Por exemplo, finalzinho do dia, digamos que você tenha jantado cedo, umas 6 e pouco, seria o cedo, 7 horas da noite? Ou já está tarde? Depende, porque cada protocolo ele funciona de uma maneira diferente. O que seria cedo?
O cedo, por exemplo, no meu caso, como profissional, passando para os meus pacientes, eu sempre estou informando, vamos fechar a nossa janela. Essa janela, ela é importante, porque se você fecha uma janela, vamos supor, mais ou menos às 8 horas, eu posso praticar dentro dessa janela alimentar algo específico que lá às 9 horas eu posso incluir uma ceia, que pode ajudar justamente nesse requisito da saciedade. Quando você fala da ceia, nós não estamos falando da sopa. Não. Que aí é o alimento forte. É o alimento forte. Quando eu falo ceia, é uma fruta? Uma fruta, uma maçã, nutrientes esses à base de fibra que pode ajudar mais ainda naquele processo, naquele objetivo que a pessoa vem buscando. Neste horário, qual a preocupação que a pessoa tem que ter, por exemplo, com as farinhas? Eita, aí eis a questão, porque essas são as danadas, né? Quem não gosta das massas refinadas, né? Essas massas refinadas nós devemos tomar cuidado, porque vamos supor que o paciente ele esteja querendo emagrecer. Dependendo ali do que o nutricionista ele colocou para ele como dieta complementar, ele não pode estar fazendo em determinados tempos de intervalo de uso essa massa refinada com uma certa precisão, porque ela pode prejudicar de uma certa forma. Vou tocar num assunto muito sério e que envolve muitas pessoas e que elas nem sempre são lembradas. Digamos que essa pessoa tenha jantado no horário da noite, digamos que lá para 7 horas até 8 horas da noite, para trabalhar durante a noite e a madrugada. Só que essa pessoa também vai ter um horáriozinho lá na madrugada, de 2, 3 horas da manhã, que ela vai querer se alimentar. Qual o cuidado que ela tem que ter e que tipo de alimento que ela vai poder? Geralmente... Ninguém fala desse público. Ninguém fala. Hoje nós estamos lembrando de vocês, viu, meus amores? Ninguém fala desse público, porque geralmente é o público que vai lá no escondido, né? Verdade. Vamos também frisar isso. Tem uma galera que acorda na madrugada. Que sai beliscando tudo, né? Com boa vontade. E realmente não funciona assim, né? Nós sabemos que existe aí protocolo a serem seguidos para que justamente essas pessoas elas façam da maneira correta e exata sobre o termo alimentação quando é colocado pelo seu profissional. A alimentação, o problema não é na alimentação. E o problema também não está na questão da noite. Você está me entendendo? Não está de maneira alguma. O problema é na quantidade. O que eu vou colocar específico ali que pode me prejudicar? Eu conheço pacientes aqui, estou tratando aqui, né, claramente para mim, nesse requisito, que eu atendo pacientes dessa forma, que o paciente, ele, por exemplo, ele desmancha o leite com água numa xícara e come ele puro. Só para saciar. Erradíssimo. É mesmo, doutora? É erradíssimo. Já fiz isso, já fiz Já fez isso, né? É o chocolate. É o chocolate. Agora me diga, quem nunca fez, né? Mas não pode ser algo rotineiro, né? Na verdade, por quê, doutora? O que acontece? Porque na maioria das vezes, à noite, o metabolismo ele funciona de uma maneira mais lenta. Por ele funcionar de uma maneira mais lenta, é aí onde eu entro com estratégias para justamente em horários funcionais para que o meu paciente ele consiga bons resultados. Então, nessa hora a gente vai lembrar das carnes. Sim, as carnes. A gente vai lembrar das carnes, a gente vai lembrar frango, então, peixe. São alimentos fortes que ajudam, que contribuem no emagrecimento e de uma certa forma vai ajudar você aí que está do outro lado no processo do emagrecimento. Então pronto, doutora, o que fica aqui claro, na verdade, a nossa nutricionista está deixando a informação de que às vezes a quantidade e dependendo também do horário, como você vai se alimentar e seguidamente o cuidado com a dormida. Por exemplo, se você se alimentou antes de dormir, qual o cuidado que você tem que ter com essa dormida? Tem que esperar quanto tempo, por exemplo? Olha, geralmente eu recomendo para a pessoa aguardar mais ou menos 1 hora específica. Por quê? Porque ali o organismo ele ainda está em funcionalidade, ele vai projetando tudo ali que você introduziu, né? E eu sempre recomendo ali você usar águas purificadas que justamente ajudam nesse processo, né? Porque são muito importantes no processo da diurese. Um chazinho, ele cai muito bem, né? Ele ajuda. Um chazinho com uma torradinha naquele momento ali cai super bem? Ótimo, pode tomar tranquilamente. Não vejo problema de você tomar um chazinho diurético.
Quando a nutricionista fala sobre os alimentos, as sopas, a gente tem que ter cuidado com alguns tipos de sopas, por exemplo, com algumas alimentações assim como camarão. Às vezes você vê uma sopa que ela é bem misturada. Na noite, cai bem esse tipo de sopa? É aí onde se tem o cuidado especial, porque geralmente essas sopas que são feitas de todas as maneiras, com coisas processadas demais, geralmente vamos supor que você pegue uma pessoa que ela leva uma vida muito corrida. E ela não tem como, de maneira alguma, fazer uma sopa rápida ali. Aí o que ela vai? Ela vai lá no supermercado e compra já a sopa pronta. Geralmente se tem um cuidado e uma atenção. Como é que foi feita essa sopa? Né? Tudo isso precisa se verificar. Foi feita com nutrientes aí, matéria-prima de qualidade, que vai importar justamente nessa entrada, porque até isso vai, de uma certa forma, prejudicar. Se você busca emagrecimento, não tem como você estar fazendo a introdução de uma sopa de alta intensidade calórica, porque ela pode prejudicar nesse sentido. Muito bom. A gente está mostrando, agora há pouco, Lorena, eu gostaria que mostrasse a quantidade. Hoje a gente vê umas marmitinhas, a gente vê um tamanho de marmitinhas. À noite, por exemplo, seria o quê? Dependendo, claro, de cada pessoa. Uma alimentação numa vasilhinha, para quem vai jantar. Jantou ali um prato razoável. Essa quantidade seria o quê? 1, 2 colheres, dependendo do que for, porque tem gente que quer comer comida. Que é o que ajuda a saciar e a equilibrar justamente por completo o intestino, né? 9 horas da noite, por exemplo, se a pessoa já jantou ali mais cedo e ela quiser jantar novamente 9 horas, não é legal? Não, não é legal. Aí é que já entra com outro tipo de estratégia para justamente intensificar. Por exemplo, se eu tenho que comer ali diagnosticado pelo meu nutricionista em acompanhamento, o que eu devo consumir é 1.200 calorias por dia. Então, tudo isso deve ser calculadamente para que justamente possa ajudar nesse processo. Eu não posso introduzir por 2 vezes um jantar. Então, tem que ser o jantar e algo mais leve para justamente equilibrar e ajudar nesse processo do emagrecimento. Muito bom. E aí a gente chama a atenção das pessoas que jantam cedo, aí vão para a academia e voltam morrendo de fome. É aí onde mora o perigo. E além disso, delas irem para a academia, elas já fazem a introdução dos suplementos que eu coloco aqui, que são os whey, as creatinas, faz a mistura aí e termina gerando um excesso de energia, porque querendo ou não, eu tenho que gastar muito, então por eu gastar muito, eu tenho que consumir muito e vai me gerar essa questão. Então tudo isso tem que ser equilíbrio, de uma forma pausada, para que justamente o meu paciente ele não venha sentir déficit lá no final. E sim ele venha sentir resultados que possa contribuir com isso. Muito bom. Quando a nutricionista passa as informações, quando a Letícia passa as informações de como a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, balanceada, vai também responder lá no sono, né? Naquela dormida ruim. Às vezes você acorda na madrugada porque você não fez uma boa alimentação na noite, ou não. Existe sim essa possibilidade, né? Nós sabemos que tem, porque quando você, por exemplo, eu como profissional, eu sempre gosto de equilibrar a alimentação. Se eu coloquei 1.200 calorias, aonde eu posso aumentar aqui, diminuir aqui, para que justamente o meu paciente ele não sinta dificuldade durante esse processo no sono, porque a qualidade de sono ela é muito importante nessa hora. Se eu comi mal, com certeza eu vou ter consequências no meu sono. Então eu preciso de uma certa forma colocar estratégias essas que possam ajudar e facilitar ele não ter essa dificuldade. E deixando aqui, Vanusa, para você, é que a prática de atividade física ela é muito importante, porque ela ajuda. E dependendo ali de uma estratégia alimentar que pode ser colocada ali no seu plano alimentar, vai facilitar também essa questão. Para a gente finalizar, legumes e saladas como refeição também na noite, antes de dormir. Sim. É importante, mas eu costumo dizer que pode sim ainda gerar aí essa questão da deficiência, de eu sentir uma dificuldade de fome. Quando der umas 9 horas eu já vou sentir fome novamente. Se eu estou iniciando 7 horas que o paciente ele precisa comer nesse horário, eu não tenho como
só comer legumes. Pode-se dizer que é um prato muito, vamos dizer no ditado popular, pobre, né, de nutrientes. Então, por que não colocar ali um peixe, um frango, né, um filé de peixe de 150 de gramas, né, e mais um pedaço de bife, de carne, para complementar na questão da salada, né? Muito bom. E aí, até umas torradinhas, de repente, né? Tem gente que hoje acrescenta torradinhas, mas isso também não vai influenciar muito. Junto com essas saladinhas aí. Influencia um pouquinho, né? Se tiver uma boa mistura, né? Se tiver uma boa mistura. Tem gente que mistura de tudo e é aí onde mora o perigo. Os molhos, né? Eita, molho demais, essas coisas assim que são fermentadas demais, né? Temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu costumo sempre dizer que a gente que trabalha com a nutrição, com a saúde, nós sempre dizemos e frisamos nesse sentido, a alimentação ela é importante. Se a alimentação não for algo importante, como você vai conseguir resultados? Porque você já começa o dia não muito bem e termina a noite não muito bem. Você não dorme bem e você nem consegue os resultados devidos que é preciso acontecer. Muito bom. E fica aquela dica, né? Se você tem problema de diabetes, se você tem problemas de pressão alta, tudo isso tem que ser analisado de pessoa para pessoa, né? Tudo tem que ser muito bem analisado, tem que ter um diagnóstico aí. Eu, como profissional da área, sempre quando um paciente ele me procura, eu sempre estou analisando com muita precisão, né, os exames deles, olhando o que está precisando, o que não está. Mulheres, por exemplo, eu vejo muita dificuldade, falta de ferro, o hormônio está descontrolado, porque geralmente a alimentação não está devidamente correta. E quando essa alimentação ela não está devidamente correta, tem-se essas deficiências, falta de ferro, o hormônio descontrolado, enfim, inúmeros fatores que eu posso estar colocando aqui para você. Nossa, então, bora buscar uma profissional. Vamos buscar a profissional, estou disponível aí, né? Você sabe que agora há pouco a Lorena estava mostrando aí um pão maravilhoso. E a gente estava falando que uma torradinha cai bem, né? Para você, assim, terminar aquela noite com uma alimentação tranquila. Mas a gente sabe que não é só torradinha, tem gente que parte para vários pães, de vários tipos, né? E os acréscimos que coloca nessa torradinha. Porque tem que ter cuidado, né? A pessoa não quer só a torradinha. A pessoa não quer só a torradinha. No caso do pão, por exemplo, principalmente o pão que chama ser o pão doce, ele muitas vezes tem um leite. Sim, dependendo qual é esse leite, se é fermentado, como é que é colocado, se é natural ou não, como é que é o procedimento que é feito esse pão, como é o procedimento que é feito essa torrada. Até isso tem que se verificar. Então, é muito cuidado nas escolhas. Eu vejo muita gente que leva uma vida muito corrida, como eu venho colocando aqui para você, que não tem tempo de fazer ali uma alimentação saudável à noite. Aí elas recorrem ao supermercado. Cuidado. Existem coisas ali que estão prontas, ele entrega na embalagem, muito bonita, mas contém ali coisas ali para segurar a matéria-prima daquele alimento que pode ser prejudicial. Então, ficar de olho, né? O importante é fazer em casa. Importante é fazer em casa, de forma natural. E para comer logo. E come logo. Nunca guarde salada demais armazenada por muito tempo, que pode azedar, dar problema. Então, assim, vamos procurar manter uma alimentação equilibrada, de forma saudável, para justamente você conseguir resultados finais. Muito obrigada pela sua presença. As pessoas querem o seu Instagram. Fique à vontade. Olha, gente, eu estou agora, né, com a Lindíssima Fit. Permaneci com o nome, né? Porque foi onde eu comecei a minha trajetória. Fica aqui o Instagram para vocês seguirem, me acompanharem por lá. Eu sempre estou abordando temas muito importantes que podem ajudar você aí, telespectador do outro lado. Conto com vocês nessa e eu espero que vocês tenham a todo momento aquele cuidado com a alimentação, porque saúde não é atalho, é cuidado. Eita, coisa linda. Obrigada, tá? De nada. Seja sempre bem-vinda, fica à vontade aqui.